Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Os diversos pontos da ordem de trabalhos suceder-se-ão, sendo que o ponto número 1, a audição do mestre Luís Filipe Bruno da Costa de Moraes Charmento, no âmbito da indigitação para o cargo de administrador do Banco de Portugal. Cumprimento o Dr. Moraes Charmento, agradecendo a sua disponibilidade. Recordar que, nos termos da Lei Orgânica do Banco de Portugal, cabe ao Governo o que fez, indicar à Assembleia, previamente à sua designação e condicionada a esta, a indicação do nome do candidato ao lugar de membro do Conselho de Administração e será necessário ser elaborado um parecer fundamentado da Comissão de Orçamento e Finanças, ou melhor dito, para citar a lei, a Comissão Parlamentar competente, portanto, a designação da 5ª Comissão vem sendo alterada, e que será necessário, após essa audição, proceder à aprovação de um parecer esse que será, caso venha a ser indicado, publicado conjuntamente com a nota curricular na resolução que procede a essa designação. Nos termos do nosso regulamento, e tal como estava acordado, cumpre-me apenas recordar os termos em que esta audição decorrerá. Portanto, de imediato darei a palavra ao Dr. Luís Filipe Moraes Charmento para uma pequena apresentação, que antecipadamente agradeço que se possa conter dentro de 10 minutos, portanto, entre aspas, uma carta de motivação, ou algo do género, após o que sucederá uma ronda em que a cada grupo parlamentar será dada a palavra por até 5 minutos. O candidato responderá de igual período de tempo após a formação dessas questões. E, se houver inscrições para tal, uma segunda ronda em que a cada senhora ou senhor deputado, que eventualmente se inscreve individualmente, serão atribuídos 2 minutos, dispondo o candidato do tempo correspondente ao somatório dos tempos que foram gastos na formação das questões para proceder à resposta às mesmas. Senhoras e senhores deputados, não havendo quaisquer dúvidas procedimentais, como referi, a palavra ao Dr. Luís Filipe Moraes Charmento. Doutor, a palavra é sua. Faça. Muito obrigado. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Agradeço a oportunidade de me apresentar a esta Comissão na sequência da minha indigitação para exercer funções de administrador do Banco de Portugal. A minha intervenção inicial será dividida em 3 partes. Primeiro falarei sobre a minha formação e percurso profissional. Depois partilharei algumas notas sobre a economia portuguesa e o papel do Banco de Portugal. E, por último, apresentarei as razões que me levaram a aceitar esta indigitação. Começo, então, pelo percurso académico e profissional. Em 1986, licenciei-me em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, hoje Nova SPE, onde também concluí um mestrado em Economia com uma tese na área da fiscalidade. Ainda no plano da formação, completei em 2014 o Programa de Alta Direção de Empresas da AES. Ao longo da minha carreira profissional, de quase 40 anos, exerci funções de docente, investigador, economista, gestor e também exerci, como é sabido, funções governativas. Tenho colaborado com a Academia, com o Ministério das Finanças, com o Banco de Portugal e publicado diversos trabalhos nas áreas de Economia, Políticas Públicas e Estatística. Iniciei a atividade profissional como assistente e depois professor auxiliar convidado da Faculdade de Economia. Nesse período, colaborei também com o Gabinete de Análise Económica da Faculdade em diversos trabalhos, nomeadamente em consultoria para o Ministério das Finanças. Em 1994, ingressei no Banco de Portugal, no Núcleo de Finanças Públicas do Departamento de Estatística e Estudos Económicos. Em abril de 2002, ou entre abril de 2002 e outubro de 2003, fui adjunto do Secretário de Estado do Orçamento, Norberto Rosa, e no final desse período regressei ao Departamento de Estudos do Banco para coordenar o Núcleo de Conjuntura Económica. Entre 2005 e 2010, exerci funções de Diretor-Geral do Orçamento,
Foi um período particularmente desafiante, tanto para mim quanto para a DGO. Durante cerca de 5 anos tive a oportunidade de conhecer e trabalhar com pessoas dedicadas e com elevado sentido de serviço público, que se empenharam com entusiasmo nos projetos transformadores que, na altura, empreendemos em conjunto. Após a minha saída da DGO, em 2010, coordenei a pedido do Ministro Teixeira dos Santos um grupo de trabalho encarregue de apresentar propostas tendo em vista a revisão da Lei de Enquadramento Orçamental. De regresso ao banco, assumi em julho de 2010 o lugar de diretor adjunto do Departamento de Estatística. Um ano depois, em junho de 2011, assumi o cargo de Secretário de Estado do Orçamento, que exerci até julho de 2013 e, como Secretário de Estado do Orçamento, enfrentei um período particularmente exigente que correspondeu aos 2 primeiros anos da aplicação do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro e à necessidade de cumprir um memorando de entendimento com as instituições internacionais que suportavam o financiamento do Estado português. No início de 2015, reassumi o cargo de Diretor Adjunto do Departamento de Estatística, função que exerço atualmente. No âmbito destas funções, tenho representado o banco em diversos comitês internacionais de estatística e sou responsável ao nível da direção pelas áreas das estatísticas da balança de pagamentos, contas nacionais, financeiras e pela Central de Balanços. Mais recentemente, em paralelo com a minha atividade no banco, voltei a lecionar, desta vez na Universidade Católica, onde leciono a cadeira de Estatística. A economia portuguesa atravessa um período de crescimento moderado e estável. Após a crise vivida no início da segunda década deste século, a execução com êxito do Programa de Assistência Económica e Financeira permitiu que a economia entrasse numa fase de desalavancagem. Nos anos subsequentes à crise, observou-se uma redução do endividamento de todos os setores económicos residentes, famílias, empresas e setor público, o que tem favorecido a estabilidade e a robustez financeira do país. Nos próximos anos, apesar do crescimento mais frágil de algumas economias da União Europeia, é esperado que o crescimento da economia portuguesa se mantenha próximo dos 2% e que a redução do endividamento prossiga. Na avaliação atual do Banco de Portugal, os riscos negativos para a economia portuguesa são moderados. Creio que este cenário nos coloca 2 desafios. O primeiro é prevenir a repetição de erros cometidos no passado recente. É sabermos aproveitar a oportunidade proporcionada por esta situação, relativamente benigna, para realizar reformas que sustentem o crescimento futuro, ao invés de nos deixarmos iludir e coletivamente recusarmos as mudanças indispensáveis para alcançar um desempenho comparável ao das economias europeias mais dinâmicas. O segundo desafio é estarmos atentos a desequilíbrios que possam vir a formar-se. Mais uma vez, é crucial evitar que, embalados por este crescimento suave, ignoremos a formação de desequilíbrios e sejamos forçados a uma correção abrupta quando a situação se tornar insustentável. Naturalmente, a implementação de reformas na economia não se enquadra na missão das autoridades monetárias. Contudo, o Banco de Portugal tem um papel fundamental no aconselhamento económico dos decisores políticos e na divulgação de conhecimento à sociedade, contribuindo assim para ajudar a tomar decisões mais informadas. O principal contributo que as autoridades monetárias podem dar para um crescimento sustentado e equilibrado, do meu ponto de vista, é o assegurar da estabilidade de preços e a salvaguarda da estabilidade do sistema financeiro. Um ambiente estável reduz a incerteza, aumenta a confiança dos agentes económicos, facilita o planeamento e a execução das ações, além de diminuir custos de proteção contra a incerteza. Assim, evita-se assim acrescentar a entropia evitável à entropia inescapável que temos sempre no processo económico. O plano estratégico do Banco de Portugal para os anos de 2020-2025 estabeleceu 3 linhas de ação que se enquadram neste contributo para a estabilidade e a redução da incerteza. A promoção de um sistema financeiro robusto, a promoção de um mercado bancário também robusto e a promoção de uma economia resiliente. A estas linhas de ação junta-se uma outra focada na promoção da confiança e da influência na sociedade. Neste último caso, destaco o trabalho que o Banco de Portugal tem vindo a realizar na promoção da literacia económica, financeira e estatística. Julgo que o Banco tem desenvolvido todas estas linhas estratégicas com bons resultados. Menos visível para o público em geral
é a vertente interna do plano estratégico, focada na governação e na redução da pegada regulatória e dos custos de contexto no âmbito da supervisão e da produção estatística, por exemplo. O Banco de Portugal tem vindo a trabalhar na racionalização dos pedidos de informação, quer através de reutilização de informação obtida para outros fins, quer através do uso mais intensivo de informação administrativa. Estas linhas de ação continuarão a ser centrais no futuro, reforçando o compromisso do Banco em promover um ambiente económico estável, eficiente e sustentável. Concluo com umas breves palavras sobre aquilo que me levou a aceitar a indigitação, que muito me honra, para exercer funções como administrador do Banco de Portugal. Não escondo que, para qualquer técnico do banco, chegar ao Conselho de Administração corresponde a um ponto alto da sua carreira. Isso parece-me inegável. Mas a principal motivação para aceitar esta indigitação resulta da vontade de contribuir para uma instituição que, como sublinhei, tem uma importantíssima missão de serviço público. O talento e sentido de serviço público dos trabalhadores do banco, o estatuto de independência que o banco beneficia, proporcionam ao Banco de Portugal condições ímpares para concretizar esta missão. Aos membros do Conselho de Administração do banco cabe traçar o rumo, fornecer orientação estratégica e definir as políticas de gestão da instituição. Promover, quer interna, quer externamente, a transparência sobre as motivações e os processos de decisão e, principalmente, prestar contas à sociedade pelo cumprimento das missões de serviço público que lhes estão confiadas. Tenho uma formação económica sólida e uma experiência de gestão relevante para o exercício do cargo de administrador do Banco de Portugal. Na minha vida profissional tive experiências enriquecedoras em contextos muito diferentes, onde tive que enfrentar situações complexas e tomar decisões em circunstâncias particularmente difíceis. Para tomar decisões, habituei-me a escutar, a perceber as razões dos meus interlocutores e a separar o essencial do acessório, procurando um caminho que satisfizesse as partes, sem abdicar do essencial. Estou convencido que a minha formação e a minha experiência podem ser uma mais-valia para o Governo do Banco no cumprimento da sua missão. Por isso, aceitei com gosto, mas também com consciência das responsabilidades e indigitação para o Conselho de Administração do Banco de Portugal. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado pela vossa atenção e estou, obviamente, disponível para responder às vossas questões. Muito obrigado, Sr. Dr. Moraes Sarmento. Cumpriu rigorosamente os 10 minutos que estão atribuídos, pelo menos começa já com um crédito a seu favor. Vamos ver se esse crédito se estende ao Sr. Deputado Ricardo Carvalho, a quem darei a palavra por até 5 minutos. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. O cumprimentar o Sr. Dr. Luís Moraes Sarmento, em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Gostaria de iniciar aqui a minha intervenção com uma notícia recente relativamente ao cartel da banca. Na passada sexta-feira, o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão manteve a coima de 225 milhões de euros, aplicada em 2019 pela Autoridade da Concorrência, aos bancos envolvidos no caso chamado cartel da banca. Segundo a referência da decisão judicial, a prática concertada, mais raizada do que aquilo que os bancos nos queriam fazer crer, assenta numa lógica de reciprocidade, com troca recorrentes de informações relativas ao mercado de crédito às famílias e empresas, concertando preços, o que foi altamente lesivo para os consumidores e nem mesmo em fase de julgamento, com exceção apenas de um banco, nenhum dos dois demais demonstrou qualquer sentido crítico nem nenhuma conduta efetivamente reparadora. Sr. Dr. Luís Moraes Sarmento, este é um retrato que, a nosso ver, é preocupante, que envolve inclusivamente um banco público e mesmo que a condenação diga respeito a um período já um pouco longínquo, de 2002 a 2013, parece-nos evidente que falta ou que se exige aqui uma outra cultura de concorrência. Nesse sentido, gostaríamos de saber se concorda ou discorda desta análise e que comentários lhe oferece produzir. Uma segunda temática que gostaria aqui de abordar prende-se com a concentração bancária. Nos últimos tempos, o Banco Central Europeu, como é de conhecimento público, tem mostrado uma abertura pela consolidação bancária com o argumento de que esta, e passo a citar, pode desempenhar um papel importante na eliminação do excesso de capacidade, no aumento da eficiência de custos e na promoção de modelos de negócio mais focados e credíveis.
contribuindo assim, dessa forma, para a integração dos mercados financeiros. Sr. Dr. Luís Moraes Sarmento identifica-se com esta visão do Banco Central Europeu. No limite, esta concentração bancária pode ou não representar um risco para Portugal e para o nosso mercado bancário? E ainda, atendendo à dimensão do nosso setor e dos nossos bancos ou dos nossos operadores, podendo não ter escala para absorver os demais concorrentes, pode ou não haver aqui um risco de subalternização dos interesses do país por força do eventual processo de monopolização. Um terceiro tema que gostaríamos aqui de abordar e que gostaria de colocar tem a ver com a supervisão e regulação. E no que diz respeito às questões de supervisão e regulação, e nesse contexto gostaria que nos falasse sobre aquilo que pensa que deva ser o caminho a trilhar no que concerne à cobertura de alguns instrumentos financeiros, nomeadamente as criptomoedas, os ativos digitais, o recurso também à inteligência artificial ou até mesmo aqui os temas da agenda da sustentabilidade. Por fim, e uma pergunta mais genérica, gostaríamos de saber da parte do Sr. Doutor o que é que considera ser os grandes desafios que o setor da banca enfrenta em Portugal e o que é que vai exigir ou deve exigir uma atenção mais redobrada por parte quer do Governo, quer do próprio Banco de Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra, então, para responder ao Dr. Luís Moraes Sarmento. Dispõe também até 5 minutos, faço favor. Muito obrigado pelas perguntas. De facto, houve essa confirmação da sentença. Eu o processo em si não conheço, e portanto não vou elaborar sobre o processo. Eu gostava de chamar a atenção que o banco tem competências na área da supervisão comportamental e que tem exercido essas competências e de uma forma crescente. Se olhar para o relatório, para o último relatório que foi publicado sobre a supervisão comportamental, vê que, de ano para ano, a ação tem sido cada vez mais efetiva, tem resultado em cada vez mais situações em que os bancos não só são chamados à atenção, como são aplicadas coimas. E, portanto, eu creio que o banco tem estado atento a esses problemas, digamos, de comportamento indevido por parte do setor bancário. Agora, vamos ver, a questão de conludios, isso de facto acontece, pode acontecer em qualquer mercado e por isso é que existem estas instâncias e o Tribunal da Concorrência para que essas situações, quando se provem que são ilegais, sejam devidamente punidas. Relativamente à questão da concentração bancária, vamos ver, o que nós temos que garantir, e eu acho que nós não cabe ao banco dizer se os bancos se devem fundir ou não, quer dizer, as autoridades. É evidente que há questões prudenciais que devem ser tidas em conta, mas a estratégia das instituições é definida por elas. E não cabe ao banco, digamos, intervir nessa matéria, desde que garantidos que estão as questões de supervisão prudencial. Subalternização, eu acho que aquilo que todos queremos é um sistema que em Portugal funcione bem. Eu acho que é isso que queremos. E, portanto, realmente garantir a estabilidade e a robustez do sistema são as coisas que o banco se deve dedicar. Deixe-me também, relativamente à questão da inteligência artificial e à questão da criptomoeda. Bom, a criptomoeda é, de facto, um desafio para os bancos centrais.
Eu acho que não existe ainda uma visão completa sobre como é que isto há de evoluir. Eu próprio devo dizer que tenho algumas dúvidas sobre as questões da criptomoeda. Há uma questão de quem é que assegura o passivo, que a moeda corresponde, que eu tenho dúvidas sobre esse assunto. E, portanto, acho que não tenho uma resposta completa para lhe dar sobre esse assunto. Relativamente à inteligência artificial, eu acho que é algo que invadiu a nossa vida, não só no mercado bancário, no mercado financeiro, mas em todas as áreas. Quer dizer, neste momento, por exemplo, as faculdades também se debatem com o facto de inteligência artificial existir e, portanto, têm que olhar para os trabalhos de uma outra forma e, portanto, digamos que é um desafio e que vamos ter que ao longo do tempo, ir respondendo a esse desafio. Questões de sustentabilidade. Deixe-me dizer-lhe que todas as instituições devem olhar para a sustentabilidade como um must-have, quer dizer, algo que tem que ser feito. Isso é inevitável. Mas, em termos de sociedade, as questões de sustentabilidade, quando nós olhamos para as funções da política monetária e as funções, digamos, da política orçamental, claramente a questão da sustentabilidade, porque tem a ver com bens públicos, com externalidades, é algo que cabe mais do âmbito da política da política orçamental do que na política monetária. A política monetária é algo que é mais abrangente e, portanto, não é dedicado a cada uma destas situações. Eu acho que desafios para o setor bancário, claramente, a questão da adaptação tecnológica é um desafio grande. Muito obrigado, Sr. Dr. Moraes Sarmento. O Sr. Deputado Paulo Núncio pede a palavra. Sr. Presidente, se me permitir, só um ponto de ordem à mesa. Eu vou ter que me ausentar para a reunião de Conferência de Líderes, que começa agora, já começou às 10h30, mas não queria deixar esta reunião sem referir que, tendo em conta a vasta experiência e o largo currículo, quer em matéria de altos cargos da administração pública, quer em funções relevantes, em funções governativas, quer na docência da academia e, sobretudo, como alto quadro do Banco de Portugal, o CDS considera que o indigitado Dr. Luís Moraes Sarmento reúne todas as condições para o exercício do cargo do Conselho de Administração de Administrador do Banco de Portugal. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. Bom trabalho agora na reunião da Conferência de Líderes. Prosseguimos, dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado Miguel Costa Matos, cumprimento a quem deu a palavra. Dispõe até 5 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, e cumprimentar também o Dr. Luís Moraes Sarmento. Nós estamos hoje, de facto, perante um candidato com um currículo técnico que é reconhecido dentro e fora do Banco de Portugal, mas é importante dizer que técnicas há muitas e, prezando a independência do Banco de Portugal, este é mesmo um momento para o Parlamento escrutinar a Vossa Excelência sobre as suas opiniões no campo económico, pois elas são mesmo decisivas para o exercício das suas funções. E a primeira questão que lhe quero colocar é mesmo sobre independência. Como é que avalia a posição assumida em 2020 pelo atual Ministro de Estado e das Finanças acerca da nomeação de Mário Centeno para o cargo de Governador do Banco de Portugal? Porque nessa altura Miranda Sarmento foi muito crítico da nomeação de Mário Centeno. Aliás, em contraste com a posição assumida por Rui Rio, que era na altura líder do PSD. Miranda Sarmento disse que não queria, e cito, uma colonização do Banco de Portugal por parte do PS. Ora, antes que me interpretem mal, para o Partido Socialista servir em cargos políticos não é cadastro. Isso não deve excluir ninguém a priori, mas é irritante a hipocrisia. É que só falam disso quando não estão lá. E essa hipocrisia não é chata para mim, é mesmo para a democracia, mas vou-lhe dizer mais, é mesmo chata para si. O Sr. Doutor foi secretário de Estado de um governo de coligação PSD-CDS. Esteve num movimento de 5 de julho que queria travar uma batalha cultural com a esquerda. Assinou um manifesto de apoio à candidatura de Luís Montenegro, que agora lhe agradece com esta nomeação. E o senhor é tão ou mais partidário do que Mário Centeno alguma vez foi. E, portanto, agora indigitado para o cargo de Administrador do Banco de Portugal, para o qual tem vastíssimas competências técnicas, como é que o Sr. Doutor se posiciona perante estes comentários de quem o indigitou, o Sr. Ministro de Estado e das Finanças? Será que o Sr. Ministro o encara como uma ponta de lança numa colonização do Banco de Portugal por parte do PSD? Segunda questão. O
o Sr. Doutor vai ser chamado novamente a funções muito relevantes para a gestão do ciclo económico. Era importante perceber se mantém a sua visão tão fechada e ortodoxa em relação à mesma. Eu recordo, por exemplo, as suas declarações à exame de que Portugal não deveria ter estimulado a economia para fugir à recessão de 2008. Recordo também que foi justamente o afundar da economia que fez com que o seu percurso como Secretário de Estado do Orçamento tenha sido marcado por desvios enormes entre o orçamentado e o verificado. Aliás, com vários orçamentos retificativos. Podíamos falar da inclusão de verbas da ruinosa concessão da ANA, dos fundos de pensões da PT para maquilhar essas contas, as dúvidas da DGO sobre se havia ou não dinheiro para pagar os subsídios. Na altura disse aqui nesta comissão qual é a parte de não há dinheiro que não percebe. E ainda há pouco falou do crescimento económico. E como número 2 da estatística do Banco de Portugal, pergunto-lhe de que parte da nossa economia está a crescer 10 vezes mais desde que acabou a austeridade do que nos 15 anos anteriores a que não percebe. Ou mais, seria importante lhe perguntar se hoje compreende que, de facto, qual é a parte de vocês não terem tido razão nessa altura a que ainda não percebe. É porque, de facto, esperamos que perceba. Porque importa hoje o país perceber se vamos ter um administrador do Banco de Portugal para trabalhar realmente em prol da estabilidade financeira do nosso país, ou se vamos ter, como vimos na sua intervenção inicial, um administrador de guerrilha política. Bom, em 1989 também houve um facto importante sobre a sua opinião económica que importa hoje questionar-lhe. É um paper que escreveu na altura com o Vítor Gaspar e Braga de Macedo sobre a importância de eliminarmos a progressividade dos impostos e implementarmos uma flat tax. Ora, sabendo nós que não só a nossa Constituição o exige, não só o mais elementar sentido de justiça fiscal o exige, mas também a ciência económica nos diz hoje que o crescimento económico é favorecido pela progressividade fiscal, pergunto-lhe se ainda mantém esta sua posição sobre a flat tax. Quarto conjunto de perguntas. Porque, de facto, já que falamos de flat tax, é importante falarmos de desigualdade. Portugal tem vindo a reduzir os seus níveis de desigualdade, mas temos hoje ainda um nível bastante elevado de desigualdade. E a política monetária que o Banco de Portugal preside em Portugal vai ter, de facto, um forte impacto na desigualdade, nomeadamente ao permitir a valorização dos ativos financeiros mais do que os reais, e sabemos que nem toda a gente tem acesso a poder ser proprietário de produtos financeiros. Ora, queríamos perceber qual é que era a sua perspectiva sobre o impacto da política monetária na desigualdade, designadamente, por exemplo, as avultadas receitas que os bancos recebem por terem o dinheiro paradinho nos cofres do Banco Central Europeu e, ou, por outro lado, o choro dividendo que tanta gente recebeu com a implementação do quantitative easing. Mas, para rematar os temas da política monetária, qual é que é a sua posição sobre a origem da inflação nos últimos 2 anos? Acompanham os seus companheiros de partido que as taxas de juros tinham que subir, que os salários tinham que ser contidos para a inflação não subir mais? Qual é que é a sua perspectiva sobre o impacto humano, nomeadamente no crédito à habitação das famílias? E qual é que é a sua posição sobre a evolução futura das taxas de juros? Vai acompanhar o Governador do Banco de Portugal a defender as pessoas ou vai acompanhar a Governadora Lagarde a defender os bancos e os seus lucros? Por fim, a sua perspectiva sobre o setor bancário. Porque, felizmente, de facto, os bancos estão mais estáveis, mas, infelizmente, as pessoas, graças aos bancos, estão menos estáveis. E ficámos especialmente alarmados pela sua posição laxista em relação à concorrência no setor bancário. É um mau indicador. Eu terminava, Sr. Presidente, dizendo que as comissões estão mais altas, os balcões de caixas multibancos estão mais escassas, o direito ao esquecimento ficou por cumprir, os bancos vendem seguros mais caros do que o resto do mercado e amarram os consumidores desses seguros, além do que a lei prescreve. Foi muito duro na altura com as finanças do país e com as finanças das pessoas. Pergunto-lhe se vai ser igualmente duro com os bancos, porque realmente isso era o mínimo que se exigia de um administrador do Banco de Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. A palavra ao Sr. Dr. Moraes Charmente. Sr. Deputado, eu estou a dar a palavra ao Sr. Dr. Moraes Charmente. Terei alguma dificuldade em concentrar em 5 minutos a resposta a tantas questões. Enfim, relativamente à questão da independência do Banco de Portugal, não há dúvida que tenho uma posição pró-independência do Banco de Portugal e isso é inegável. Relativamente, como referiu, não é cadastro ter exercido funções políticas. No caso, exerci funções políticas há mais de 10 anos, portanto, em 2013. Depois tive a exercer funções técnicas ou de gestão no Departamento de Estatística. Não creio que questão de dizer que eu sou um avançado, um ponta de lança ou o que for. Não, eu devo-lhe dizer que a única vez que falei com o Sr. Ministro foi na altura em que ele
falei depois, aliás, até antes das eleições. Eu falei muitas vezes com ele porque conheço há muitos anos. Mas foi já quando ele me contactou no sentido de fazer esta digitação e, portanto, não acho que haja colonização nenhuma do Banco de Portugal, não acho que vá ser, não tenho nenhuma dependência relativamente ao Governo e, como sabe, os administradores do Banco de Portugal são independentes e não podem receber ordens, não podem receber nenhuma indicação por parte do poder político. E, portanto, essa questão está... Relativamente à questão da independência também, devo dizer que eu colaborei, por exemplo, com governos do PS. Por exemplo, fui nomeado diretor-geral por um governo por um ministro Teixeira dos Santos, que é um ministro de um governo do PS. Mesmo depois de ter deixado o lugar de diretor-geral, ele nomeou-me para o presidente de uma comissão para para fazer uma proposta de revisão da lei de enquadramento orçamental. E, portanto, não tenho essa visão tão de entrincheirada e tribal. Bom, relativamente à questão se eu me arrependo do tempo que tive, deixe-me deixar claro o seguinte. Eu devo dizer que em 2019 pediram-me um comentário breve sobre o resultado orçamental. 2019, onde apresentámos durante um primeiro superávit. Eu devo dizer que a primeira reação que eu tive é que, assim, eu tenho inveja de não ter podido apresentar números idênticos. Mas, portanto, acho bom que o país tenha este tipo de resultados. Acho muito bom porque isto abre espaço orçamental para que se possam aplicar, deixar funcionar os estabilizadores automáticos para, em situações de crise, eles poderem funcionar. Só que essa não era a nossa situação em 2010, 2011. A nossa situação em 2010 e 2011 era uma situação que não podíamos deixar funcionar os estabilizadores automáticos. E devo-lhe dizer que de facto, acho que a ação que tive e que participei, não tanto que tive, o Governo é que é responsável por isso. Em 2011, 2012, até meio de 2013, parece-me muito positiva. Se consultar os dados da Comissão Europeia, portanto, insuspeitos se olhar para o saldo primário estrutural, verificará que o aumento, que a melhoria de saldo estrutural que nós tivemos entre 2010 e 2019, mais de 70%, quase certamente mais de 90% dessa melhoria, foi obtida nos 2 primeiros anos. E, portanto, foi esses 2 primeiros anos, de facto, de grande sacrifício para o povo português e para a economia portuguesa, que permitiu ter os resultados seguintes. E este crescimento que hoje temos realmente espelha esse resultado. Relativamente à questão do paper de 1989, devo dizer que eu sou, de facto, um defensor da flat tax. Isso, claramente, eu defendi-o na altura e defendo ainda hoje. Mas deixe-me apontar-lhe um erro que você está a cometer, que é grave, que é a questão a progressividade não é dada por taxas marginais, é dada pela evolução da taxa média. E se olhar para a proposta tem uma evolução da taxa média que é crescente com o rendimento. Mais ainda, pode-se demonstrar que numa economia com o rendimento fixo, consegue-se passar com um esquema daqueles, consegue-se passar de qualquer índice de Gini inicial para qualquer outro índice de Gini final. Isto é, a questão da redistribuição é possível e é favorável com este tipo de imposto. Enfim, há outros detalhes que eu terei a oportunidade, que poderei depois esclarecer, mas certamente que a forma como está a interpretar a questão da progressividade não está correta. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Moraes Charmente. Eu solicitava-lhe apenas que evitasse o uso do pronome pessoal, você, na referência aos seus deputados, o que também não permite relativamente... Tem toda a razão, peço imensa desculpa. Obrigado. Sr. Deputado Carlos Pereira, pede a palavra. É só uma interpelação à mesa, só favor. Só para sublinhar que o Sr. Doutor não respondeu a grande parte das perguntas que foi feita pelo Sr. Deputado Miguel Costa Matos e reparei até que a determinada altura deixou de escrever as perguntas que eram dirigidas. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Ainda
disporemos de uma segunda ronda. Deixo também a sugestão de eventual questão que se fique pendente, seja também aproveitada nessa ronda. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, cumprimento, e que acumula, no caso, além de qualidade de arguente, a qualidade de relator do parecer que depois a Comissão de Orçamento e Finanças irá apreciar. E, portanto, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, não é por isso que lhe vou dar mais do que 5 minutos, mas, portanto, faça favor, a palavra é sua por 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo, cumprimentar os colegas, cumprimentar o Sr. Mestre Luís Moraes Sarmento. Um gosto de recebê-lo cá. Nós estamos aqui por causa da sua audição para a indigitação para o cargo de administrador do Banco de Portugal. É um cargo que merece todo o interesse e empenho desta Comissão, dada a relevância que terá no futuro. O Sr. Doutor teve alguns cargos importantes, foi adjunto secretário de Estado do Orçamento até 2005, na época um governo PST, foi diretor-geral do Orçamento, à época nomeado pelo Partido Socialista, como disse, foi secretário de Estado do Orçamento, diretor adjunto do Departamento de Estatística do Banco de Portugal, cargo que exerce ainda atualmente e que exerceu antes de desempenhar as funções supracitadas. Nós consideramos que o Sr. Doutor tem uma larga e reconhecida experiência técnica nas áreas e competências necessárias para o desempenho desta função relevante do setor financeiro e que teve também largos e vários anos dentro do Banco de Portugal, o que lhe traz aqui uma maior, assume maior relevância para o cargo que irá desempenhar. E os últimos anos na nossa têm sido desafiantes devido a vários fatores, como a pandemia, a guerra na Ucrânia, a pressão inflacionista e, no que diz respeito à conjuntura macroeconómica atual, o Banco Central Europeu iniciou recentemente uma trajetória descendente e que, de alguma forma, trouxe algum alívio às famílias, especialmente aquelas que têm crédito de habitação, o que é de saudar. No entanto, levanta-se aqui outras questões. Em primeiro lugar, gostaria de lhe perguntar se considera que podemos já declarar uma vitória sobre a inflação, tendo em conta o escalar dos conflitos geopolíticos e as disrupções que estas trazem às economias e cadeias de abastecimento. Qual é a sua opinião sobre o assunto? Assistimos também a tendências globais. Vários países têm reduzido a sua dependência do dólar americano após o início da guerra na Ucrânia, reduzindo o balanço dos seus bancos centrais e reservas de dólares americanos. Por outro lado, nestas reservas o ouro começa a ganhar lugar, novamente, de destaque. Este ano o ouro cotado em euros já valorizou mais de 25%, realçando o seu papel de ativo refúgio em tempos de incerteza. E a questão que lhe coloco é que se considera que Portugal deve reforçar, e o seu papel no Banco de Portugal vai ser de influenciar esse reforço das reservas de ouro face ao mundo com maiores desafios geopolíticos. Há dias atrás veio saber-se que vários bancos em Portugal agiram em cartel, já que de alguma forma se falou no tema, durante mais de 10 anos, entre 2002 e 2013. Nesta época, penso que desempenhou funções como diretor-geral, como foi falado, afetando a competição do mercado de crédito, o que resulta em taxas de juros mais elevadas, mais opções para os clientes, uma ação grave contra os direitos dos consumidores num setor crítico do país. O que pode, e a questão é, o Banco de Portugal fazer no futuro, fazendo diferente, para evitar que isto aconteça, impedindo que os bancos ajam desta forma prejudicial, em princípio, face às leis da concorrência, para os interesses e direitos dos cidadãos. O que é que faria para evitar isto? Por fim, gostaria também de lhe perguntar quais entende, de uma forma muito genérica, que são os grandes desafios da banca e do setor a apresentar no futuro e qual a sua opinião, que fará diferente na administração do Banco de Portugal
nestes grandes desafios que existem sempre e que são colocados. E gostava também de lhe pôr uma outra questão, que é o interesse nacional do cargo de administrador do Banco de Portugal. Aliás, o Sr. Ministro até o vai reforçar, vai ter mais um e vai ao limite dos 5, e, portanto, irá até à composição global, coisa que não tem acontecido nos últimos anos, e é de extrema importância para avaliar o quadro ético e moral de Vossa Excelência, saber também esta opinião. Vossa Excelência irá oferir uma remuneração de quase 16 mil euros por mês. Mais do dobro do que ofere o Presidente da República de Portugal. Mais do que ofere o Presidente da Reserva Federal Americana, que é apenas e só o Banco Central da maior economia mundial. Para quem nos está a ouvir e tenha a noção, estamos a falar de quase 20 vezes o valor do salário mínimo nacional. E, terminando, Sr. Presidente, gostava de questionar no que lhe diz a sua consciência sobre a justiça social, sobre estes valores, e se que responsabilidades inerentes à função que vai desempenhar justifica um salário superior desta forma e superior ao salário do Sr. Presidente da República. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. A palavra ao Sr. Dr. Luís Filipe de Moraes Sarmento para responder às questões formuladas. Faça favor. Mais uma vez, muito obrigado pelas questões. Eu julgo que a primeira questão que pôs foi se podemos declarar vitória sobre a inflação. Bom, o Banco Central Europeu, que é quem decide a política monetária, tem sido cauteloso. Como sabe, desceu recentemente a taxa de juros em 25 pontos base, mas dizendo que, obviamente, que se reserva para ir avaliando a situação. E, portanto, eu acho que essa... Olhando para a situação atual, de facto, acho que já passámos a crista da onda, digamos assim, da inflação e, portanto, estamos num período que pode demorar mais ou menos tempo, mas que as previsões atuais apontam para que 2026 estejamos, basicamente, no objetivo de longo prazo relativamente à inflação, mas, de facto, parece-me que ainda é cedo para declarar vitória, no sentido em que o problema não está resolvido, mas claramente passamos o período, julgo eu, que mais difícil e, portanto, estamos numa fase que as coisas podem ir tornando-se mais fáceis. Relativamente à reserva do ouro, portanto, a pergunta, julgo eu, é se eu acho que devíamos reforçar a reserva de ouro. Bom, vamos... a questão, desde que nós nos juntamos ao euro, Portugal vendeu ouro, julgo que o Banco de Portugal só vendeu ouro uma vez, julgo que não teve nenhuma aquisição, mas vendeu no âmbito de uma concertação entre bancos centrais. E, portanto, eu acho que isto também tem que ser, qualquer alteração das reservas de ouro tem que ser concertada no âmbito dos bancos centrais. E, portanto, nós estamos numa situação muito diferente daquela que tínhamos, por exemplo, nos anos 60, 70, 80, em que o Banco de Portugal era uma entidade responsável pelo escudo e, portanto, tinha que garantir, naquilo que fosse possível, a estabilidade do escudo e a conversão do escudo. E, portanto, nessa altura, de facto, as reservas tinham um papel diferente daquilo que têm hoje e portanto, por isso, o país, julgo eu, acumulou, enfim, nessa altura ainda era uma criança, nos anos 60, e portanto, por isso, julgo eu que o país terá acumulado reservas de ouro para este exercício desta função, mas neste momento o contexto é diferente, mas de qualquer maneira o que eu acho é que estas coisas, fazendo nós parte de um clube que é o Sistema Europeu de Bancos Centrais, este tipo de decisões têm que ser coordenadas a nível do Banco Central. E acho que, a nível do sistema, desculpe. Relativamente à questão
cartel da banca, eu já aqui referi. De facto, as situações de cartelização, independentemente de serem na banca ou noutra indústria qualquer, se assim se pode ser, têm que ser punidas, de facto prejudicam o consumidor e, portanto, certamente que as autoridades devem estar atentas. Aqui, o banco, de facto, tem feito um caminho muito grande. Como disse, nós estamos a falar de um processo que vem da primeira década deste século e a estrutura do banco, de facto, foi-se alterando até para responder a este desafio. Neste momento, há uma preocupação com a supervisão comportamental e, como eu disse, o banco tem atuado crescentemente a sancionar práticas que considera errada por parte dos bancos. E, portanto, tem sido este caminho que se tem vindo a fazer. Evidentemente, se me perguntar, nunca vai acontecer a cartelização? Não sei, não posso responder a isso. Acho que é impossível a qualquer polícia responder que não vai haver mais crime. Eu acho que isso não é possível. Agora, uma questão é quais são os passos que têm sido dados para prevenir o crime e têm sido... Diga? Não, com certeza, o banco está atento à ação, por exemplo, da supervisão comportamental, é estar atento à situação. E, portanto, de facto, não só se mudou a estrutura para cumprir com essa função, como se tem estado atento ao longo do tempo. Os desafios para o banco e para o setor, eu, como disse, o setor passa por uma alteração tecnológica grande e, portanto, de facto, nós já tivemos outras alterações deste tipo e, portanto, eu vou tentar terminar rapidamente. E, portanto, temos que cumprir. Para o Banco de Portugal há, de facto, outros desafios. É que esta alteração, este desafio da alteração tecnológica também pode fazer diminuir a acessibilidade das pessoas aos bancos, aos serviços bancários. E, portanto, é preciso ter cuidado com isto, garantir que há uma cobertura suficiente para isso. Relativamente à questão da remuneração, Sr. Deputado, não sou eu que defino a remuneração dos administradores do Banco de Portugal. E, sobre isto, devo-lhe dizer que também não é isto que me move. Já no passado existiam lugares em que a remuneração que tive foi mais baixa do que aquela que tinha anteriormente. E, portanto, não recusei lugares por causa disso. Achei que era uma missão que devia cumprir e, portanto, fui cumprir essa missão. Não foi isso que me moveu. E não sou eu que... Muito obrigado, Sr. Dr. Moraes Charmente. Concluímos, por força das vicissitudes decorrentes da realização de outras reuniões à mesma hora, nomeadamente o Sr. Deputado Paulo Núncio, que ficou impedido de colocar as suas questões. Concluímos a primeira ronda. Pergunto se há inscrições para uma segunda ronda. Tenho 2 inscrições para uma segunda ronda. Tenho 2 inscrições para uma segunda ronda. Não tenho mais inscrições. Então tenho apenas 2 inscrições para a segunda. 2, exatamente. Pronto, o Sr. Deputado, além de sinalizar, está a se inscrever também não próprio. 3 inscrições. Os Srs. Deputados têm, cada Sr. Deputado, 2 minutos. O Sr. teria a amabilidade de anotar as questões, que responderá apenas depois do terceiro Sr. Deputado acabar de colocar as suas questões. 2 minutos, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Dr. Luís Moraes Charmente. Insisto, de facto, na pergunta em relação aos temas comportamentais e do setor da banca. Em primeiro lugar, a questão da concorrência, porque nós ficámos alarmados em relação à sua postura de neutralidade ou indiferença em relação à concorrência no setor bancário. Era importante podermos aprofundar aquilo que é a sua opinião nessa matéria. Em relação àquilo que é o comportamento real da banca, veja-se, as comissões são mais altas, os balcões e as caixas multibancos são mais escassas, não cobrem grande parte do território. O direito ao esquecimento ficou por cumprir. Os bancos vendem seguros mais caros do que o resto do mercado e estão a amarrar os consumidores a esses seguros além do que a lei prescreve. E, portanto, mais uma vez lhe pergunto,
Qual é que vai ser a sua visão sobre a supervisão comportamental da banca? Vai assegurar que eles, de facto, servem as pessoas como deveriam servir? Porque é importante perceber se o Banco de Portugal vai ter uma postura firme ou não nesta matéria, qual é que será a sua posição no Conselho de Administração do Banco de Portugal. Por fim, dado o papel indispensável que os bancos têm para fomentar a transição climática, a literacia financeira e não só a transição digital, de que já falou um bocadinho em relação às respostas ao Sr. Deputado do PSD, pergunto-lhe se vai, como administrador, contribuir para estas importantes agendas. Já houve os testes de stress climáticos, já houve um relatório que deu seguimento à Lei de Base do Clima em relação àquilo que é a exposição do setor bancário ao risco climático, mas é de facto necessário que os bancos tenham uma posição mais proativa de financiamento sustentável, deixarem de financiar projetos que contribuam para acelerar as alterações climáticas e de facto, que possam fazer essa transição para projetos que contribuam para a descarbonização, para as energias renováveis, para a mobilidade sustentável. E essa é uma agenda que não podemos escapar. Ainda há pouco vimos os dramáticos incêndios, vêm aí chuvas e já na Europa Central houve cheias tremendas e a única maneira de nós mitigarmos esse risco é o Banco de Portugal ter uma postura mais firme. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Martim Saider, também dispõe de 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Dr. Luís Moraes Sarmentos, cumprimentar também os meus colegas deputados. Os bancos, felizmente e recentemente, têm apresentado resultados positivos e isso, obviamente, que se traduz numa melhoria dos seus próprios balanços. Todas as previsões nos têm dito ultimamente que a previsão é que as taxas de juros continuem a descer. Ainda não sabemos, obviamente, o valor das suas descidas, mas todos os analistas assim o indicam. E eu gostaria de saber, neste caso pedir a opinião ao Sr. Doutor, qual é que será esse impacto real para os bancos. Os bancos, obviamente, irão ter em consideração essas taxas e, possivelmente, diminuir a sua margem. E gostaria, por fim, de colocar outra questão, não querendo de forma alguma ser pessimista, mas a economia é cíclica, espero que aconteça daqui a muitos anos, mas no caso de existir uma recessão, qual é que é a opinião do Sr. Doutor se os bancos têm a robustez necessária para enfrentar uma possível crise? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E para concluirmos, Sr. Deputado Alberto Fonseca, 2 minutos também. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Dr. Luís Moraes Sarmentos. Eu queria começar por lamentar o conteúdo e, sobretudo, até o tom da intervenção inicial do Partido Socialista, que, aliás, até me atrevo a desafiar se toda a bancada do Partido Socialista acompanha aquilo que foi a sua intervenção inicial pela politização ou partidarização que quer fazer do Banco de Portugal, que nós não nos revemos. E eu recordo que nós temos o atual governador do Banco de Portugal que passou diretamente do Ministério das Finanças para o Banco de Portugal. Quanto a isso, o Partido Socialista não vê nenhum problema. E o Sr. Dr. Moraes Sarmento, que teve 10 anos distante do Ministério das Finanças, depois da sua passagem como Secretário de Estado, e o Partido Socialista coloca aqui grandes entraves quanto à sua independência, sendo que ao longo desses 10 anos manteve a sua carreira técnica e que foi de grande sucesso e que, aliás, certamente também terá contribuído para o bom desempenho das funções que em breve deverá assumir. Por isso, e não lembrar ninguém, o Sr. Deputado do Partido Socialista disse que a determinada altura deixou de escrever as perguntas. Portanto, eu acho que até que fez bem, que as barbaridades eram tantas que até era preferível não as registar para não ter mais memórias. Portanto, pedimos a palavra neste momento porque não os fizemos anteriormente e queríamos destacar, de facto, o currículo do Sr. Dr. Moraes Sarmento, que é muito rico, e queremos também manifestar aqui a nossa total confiança na capacidade técnica e independência que o Sr. Doutor terá para o exercício das funções. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluímos então a ronda de questões nesta segunda e última ronda, portanto, irei dar a palavra ao Sr. Dr. Moraes Sarmento. Dispõe até 6 minutos, em rigor seriam 4, mas são 6 minutos para responder às questões. Faça. Sim, muito obrigado. Bom, deixe-me começar por pedir desculpa ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos pelo tratamento há pouco. Não foi intencional, mas, enfim, de facto, percebo que não foi de acordo com
com a tradição parlamentar, mas peço desculpa por essa falta de jeito. Relativamente à questão da concorrência que reforçou, eu tentei dizer é o seguinte: o banco, as questões da concorrência têm outros atores que devem garantir a concorrência nos diversos setores. É claro que o banco espera se houver uma questão de concorrência no setor, ser consultado. Mas a questão da concorrência é para a direção, para a Direção-Geral de Concorrência, para o tipo de órgãos que está vocacionado para isso. Eu não acho boa ideia. Eu acho que é importante que o banco tenha mais competência, mas eu não ando à procura de mais competências. E, portanto, acho que há uma diferença. Portanto, não quero exercer funções que são de outras entidades. Acho que isso não... Bom, de facto, como eu referi, a questão tecnológica, eu acho que traz aqui um problema de poder afastar o acesso dos serviços bancários a um conjunto da nossa população. E, portanto, o banco a isso deve estar atento e deve, no fundo, chamar a atenção para esse facto. E, portanto, mas isso, mais uma vez, há políticas comerciais dos bancos e são eles que têm que decidir. Mas isto é uma preocupação que o Banco de Portugal também partilha. A questão é de saber se tem instrumentos ao seu alcance para resolver este assunto. Provavelmente não faz parte. Não faz parte das suas funções garantir que, porque mais uma vez é uma questão de externalidades, garantir que há um acesso local, não sei quantos quilómetros da área de residência de cada consumidor bancário. Relativamente à questão da literacia financeira, de facto tem sido uma coisa que o banco tem investido bastante. E não apenas na literacia financeira. O banco tem exercido funções de promover a literacia económica, financeira e estatística. E eu aqui, enfim, todas estas literacias têm pontos comuns, mas aqui deixe-me centrar-me na literacia, na ação que o banco tem tido na literacia estatística, porque é aquela que eu conheço melhor, por funções, devido às minhas funções. E devo dizer que o banco não só tem procurado, por exemplo, fazer um e-learning para estudantes universitários, para que percebam a função, as estatísticas publicadas e percebam os conceitos, saibam como podem aceder aos dados, como tem, por exemplo, desenvolvido ações de formação para o ensino secundário. Nós tivemos há pouco tempo uma ação em Braga para professores do ensino secundário para promover as estatísticas. Vamos ter uma ação na próxima semana em Évora também para esse fim. Portanto, o banco tem feito várias ações de formação e várias ações de promoção da literacia, não só estatística, mas também económica e financeira, e está neste momento, de facto, a pensar no programa de literacias, o que é que pode contribuir para esse programa, que me parece um programa que agora vai ser criado, embora a título experimental, e, portanto, o banco está a fazer trabalho interno para ver o que é que pode criar, como é que pode ajudar no desenvolvimento dessas literacias. Relativamente à questão dos riscos climáticos, a inclusão dos riscos climáticos na avaliação de risco é importante e sem dúvida que tem sido feito e tem crescentemente os bancos centrais têm olhado para este assunto. Agora, e portanto, de facto, os critérios, quando se olha para o risco de uma entidade, deve-se olhar para o risco conjunto dessa entidade. Portanto, há riscos financeiros, há riscos operacionais, há riscos... E, neste momento, o risco climático, da transição climática, também é um risco. Todas as atividades humanas têm risco, mas agora este tornou-se saliente. E, naturalmente, este risco climático deve ser incluído na avaliação de riscos.
Isso não tenho dúvidas nenhumas acerca disso. Já uma coisa diferente, e isso é o que eu tentei referir há pouco, já uma coisa diferente é a ação do banco enquanto ter políticas para corrigir este tipo de externalidades. E aí, como eu disse, aquilo que os instrumentos da política monetária não me parecem adequados para a correção deste tipo de externalidades. Se parecem mais adequados os instrumentos da política orçamental. E, portanto, não creio que aí haja um contributo muito grande que o banco possa dar relativamente a essa matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, eu, Sr. Dr. Luís Moraes Sarmento. Concluímos assim a sua audição. Prosseguir-se-á a elaboração de um parecer a cargo do Sr. Deputado Eduardo Teixeira, deputado relator desta audição. Parecer esse que irá ser submetido à apreciação da Comissão de Orçamento Financeiro e Administração Pública e do qual Vossa Excelência virá a ter notícias, seguramente. Doutor, está concluída esta audição. Permita-me só acompanhar o Dr. Moraes Sarmento até à saída desta comissão e continuamos já com os trabalhos. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia.